Oi pessoal, hoje a gente vai ver o padrão Double Dispatch. Esse padrão ele serve para nós simplificarmos a implementação de operações como a que está aqui no exemplo do livro, onde nós temos um carrinho de compras e nós queremos adicionar um produto nesse carrinho de compras, sendo que esse produto ele é uma classe abstrata que vai poder ser especificado entre produto digital, produto físico e quem sabe outros produtos também. Poderia ser, por exemplo, o produto de assinatura. E dependendo do tipo de produto que é adicionado, nós temos que calcular uma propriedade de uma determinada maneira. Então, por exemplo, um produto digital ele não tem um peso. Então não faz sentido a gente adicionar um peso para esse produto que vai impactar no aumento do custo do frete. Então ele também não tem um volume, né? Mas por um lado ele tem um download que um produto físico não tem. Então o objetivo do padrão Double Dispatch é a gente evitar com que nosso código fique cheio desses ifs aqui. Então no nosso método adicionar produto, ao invés de a gente ficar fazendo um monte de ifs, se for digital, se for físico, e aí podem ser que tenham mais outros tipos de produto, né? Até nesse caso aqui talvez não teriam tantos outros, mas em outras situações pode ser que a gente tenha. Então uma gama maior de produtos e a gente precisa ficar fazendo esses ifs e dependendo do caso adicionar uma propriedade ou não. O padrão Double Dispatch ele se chama inclusive assim, né, de Double Dispatch seria despachar duplamente, alguma coisa assim, porque o carrinho de compras ele vai chamar um método do próprio produto. Então nós vamos passar o produto para o carrinho de compras e o carrinho de compras vai chamar um método do próprio produto passando o próprio carrinho de compras. Então por isso que seria aí um despacho de mão dupla, talvez, uma via de duas mãos. Quando a gente for para a implementação, isso vai fazer um pouquinho mais de sentido. Eu fiz a implementação desse exemplo, mas não fiz exatamente como está aqui. Então eu usei umas outras características aí do Java, mas que vocês vão ter em outras linguagens orientadas a objetos também, até para vocês já terem conhecimento desses outros conceitos. Então, vamos lá. A primeira classe que a gente precisa olhar aqui no nosso exemplo é a classe carrinho. Então a nossa classe carrinho, ela tem uma lista de produtos e um map. Nós já vimos o map, né? Que a gente vai ter uma chave para recuperar um determinado valor. E aqui no nosso caso, a chave é do tipo propriedades carrinho, que eu já vou mostrar para vocês, e o valor que nós vamos os valores que nós vamos armazenar são do tipo double. Então a gente tem esse map de propriedades. A chave é propriedades carrinho e os valores são do tipo double. No exemplo aqui do livro, o autor usou uma string como chave de um hash map. Mas a string ela não é o mais recomendado para esse caso, porque caso a gente precise mudar essa string, a gente precisaria mudar em todo o código onde está usando ela. Então o que eu estou usando aqui é um tipo chamado enum, que inicialmente, agora para vocês, ele é um tipo bem simples, onde nós vamos enumerar uma série de valores que nós vamos utilizar no nosso código. Então eles vão funcionar como constantes, eles não têm nenhum tipo, eles simplesmente são exatamente esse valor do enum aqui. Então nós vamos ter o tipo preço, o tipo peso, o tipo custo de armazenamento. Eles não têm nenhum valor específico, nenhum tipo específico, eles são só isso aqui. E aí no nosso código a gente pode passar a utilizar sempre como propriedades carrinho, ponto preço, propriedades carrinho, ponto custo armazenamento. E aí caso a gente precise alterar, a gente pode sempre refatorar aqui, né, para o que a gente quiser e a gente mantém todo o resto já alterado. Então deixa eu refatorar e voltar aqui para o correto. A gente pode adicionar outros valores aqui no enum, sempre com uma vírgula, tá? E assim por diante. Esses valores eles não mudam depois que a gente executa o programa, então eles realmente funcionam como uma constante. Então a gente pode pensar aqui como uma lista de constantes, uma enumeração de constantes que nós vamos utilizar no nosso código. Então é esse o tipo que vai
representar aqui as propriedades. Então, nesse map eu vou ter uma entrada para o preço, uma entrada para o peso e uma entrada para o custo de armazenamento. Vale a pena eu já falar para vocês que eu fiz tanto para os produtos quanto para as propriedades a inicialização preguiçosa. Então, deixa eu maximizar aqui. Então, eu não criei um construtor, mas todos os métodos devem chamar os métodos privados, inclusive getProdutos e getPropriedades. No getProdutos, ele vai verificar se a lista de produtos está nula. Se tiver, inicializa e aí retorna. Se não tiver nula, só retorna. E o mesmo vale para o getPropriedades. Verifico se o propriedade está nulo. Se tiver, inicializo com um hashmap e retorno então as propriedades. Aí temos os métodos aqui addProduto e addPropriedade. O addPropriedade ele ficou razoavelmente simples e acho que faz sentido a gente olhar ele antes do addProduto. Então, o addPropriedade ele vai receber o tipo da propriedade que a gente quer adicionar aqui nesse map e o valor que nós queremos adicionar. Então, ele vai chamar o getPropriedades para inicialização preguiçosa, que é o que a gente acabou de ver, e vai verificar se a chave tipo já existe no map. Então, se essa chave já foi adicionada. Se ela não foi adicionada ainda, a gente simplesmente vai colocar ela com o valor 0. Então, a gente está inicializando todas as chaves com o valor 0, a primeira vez que ela é chamada. E aí, então, depois disso, a gente tem certeza que já está adicionado e a gente vai fazer o seguinte, vai sobrescrever o valor que está lá com, então, getPropriedades.put, tipo. E a gente tem que usar o put porque a gente só pode ter num map um valor de cada tipo. Então, a gente não poderia adicionar o mesmo tipo duas vezes. Por isso, a gente usa o put. Ele vai sobrescrever o que está lá. Mas a gente vai sobrescrever com o valor que já está lá. Por isso, o getPropriedades.getTipo somando com o valor. Então, o valor que já está lá, somado com o valor que a gente quer adicionar, vai ser adicionado nessa chave aqui, tá? Então, a gente inicializa a primeira vez com 0 e a partir daí vai sempre adicionando um novo valor, somando nos que já tinham sido adicionados. Inclusive, vale a pena a gente fazer uma alteração aqui no código para vocês terem conhecimento também. Eu vou tirar essa inicialização daqui e se a gente quisesse, a primeira vez que a gente chama aqui o getPropriedades, a gente pode fazer o seguinte. Então, a gente pode percorrer o nosso enum propriedades carrinho. E agora fiquei na dúvida como que a gente faz isso aqui. Vou ter que consultar aqui o nosso... É um for each enum Java. Ponto valores. Maravilha. Então a gente vai fazer assim. Então para cada tipo em propriedades carrinho.values tá aqui agora. A gente vai no nosso map de propriedades .put o valor e o 0.0. Então agora a primeira vez, não é valor, é tipo. Então agora a primeira vez que a gente chamar o getPropriedades, ele vai ser nulo, a gente vai criar o map e já vai inicializar o carrinho com todas as propriedades que tiverem aqui. A gente pode agora inclusive adicionar mais ou remover, que ele vai sempre colocar no hashmap as que estão aqui em propriedades carrinho no nosso enum, inicializando com o valor 0.0, e daí a gente não precisa mais toda vez aqui que a gente chamar o add propriedade e verificar. O código fica, acho que até mais legível. Então vou apagar aqui. Então, add propriedade, pega as propriedades e adiciona o valor que já está lá com o valor atual.
né? Nas primeiras vezes o valor que já estava vai ser 0 e a partir dali vai sendo atualizado. E agora então o ADD produto, que é o nosso método de double dispatch. Vejam, o ADD produto ele está na classe carrinho e recebe um produto. Ele pega esse produto e adiciona na lista de produtos. Ele chama o getProdutos por causa da inicialização preguiçosa. E aí ele pega o próprio produto e chama um ADD propriedades passando this, então passando o próprio carrinho. Por isso o double dispatch. Ele recebe um produto e depois chama um método produto passando ele mesmo. E aí então vamos olhar aqui na nossa classe de produto como que ela está. Então a classe produto, que é uma classe abstrata, né, vai ser a nossa classe mãe, ela tem apenas o preço, o construtor com o preço, e o método ADD propriedades, que recebe o carrinho, que é esse método que nós estamos chamando aqui, produto ADD propriedades, recebendo o carrinho. E ela adiciona lá carrinho.add propriedade, aí então propriedades carrinho, que é o nosso enum, ponto preço, para indicar que nós queremos adicionar um preço, e adicionamos o preço aqui da classe produto. Tá? Simples assim. E aí a gente tem então o produto físico, que estende produto, e tem o peso. Então a primeira coisa, a primeira diferença no ADD propriedades, o construtor, né, é só o preço. Então, bom, relembrando, ele recebe o preço, quando eu chamo o super, ele está chamando o construtor da classe mãe, e aí salva o peso aqui no atributo do produto físico. O ADD propriedades, ele também recebe o carrinho, então nós estamos sobrescrevendo aqui o produto, podemos colocar a anotação, sobrescrevendo o ADD propriedades da classe mãe produto, mas antes de fazer o comportamento que nós queremos, a gente vai chamar o super, então a classe mãe, ponto ADD propriedades, ponto carrinho. Basicamente, a gente está chamando esse método aqui, tendo esse comportamento. É interessante a gente chamar assim, caso a gente altere o ADD propriedades da classe produto aqui em algum momento, talvez para colocar uma outra propriedade que vai ser comum entre todos os produtos, simplesmente chamando o super aqui está resolvido. E aí então a gente adiciona no carrinho a propriedade específica do produto físico, que é o peso. Então carrinho.add propriedade, propriedades carrinho.peso e o peso. E aí o produto digital é a mesma coisa, mas o que muda é que não tem um peso, ele tem um custo de armazenamento. Então eu estou pensando assim que o produto digital, sei lá, vai ficar armazenado para a vida inteira. Então nós vamos cobrar de antemão um custo para armazenar esse produto no nosso servidor. E aí então a gente no digital adiciona esse custo de armazenamento que ele não tem no físico. Tá? Então essa é a única diferença. Então isso é o double dispatch. Adicionamos o produto aqui, chamamos aí um método do próprio produto, que vai depender do tipo do produto. Se for um físico, ele vai adicionar o preço e aí o peso. Se for um digital, ele vai adicionar o preço e aí o custo de armazenamento. Então voltando aqui para o carrinho, nós podemos agora implementar alguns métodos do carrinho para trabalharem com essas propriedades. Então, os mais óbvios aqui seriam o getTotal e o getPeso. Então, o getTotal, nós podemos começar com o preço e o custo de armazenamento zerados, né? E aí verificar se nós adicionamos algum preço, se o carrinho tem a propriedade preço. Para fazer isso, getPropriedades contains key propriedades carrinho.preço. Então esse carrinho já tem a chave preço nas propriedades? Se tiver, nós somamos aqui no preço o valor que está armazenado no hashmap. A mesma coisa para o custo de armazenamento. Ele contém a chave custo de armazenamento? Se tiver, somamos aqui no preço. Então, na verdade, a chave preço ele sempre vai ter, se ele tiver algum produto, né? Nós poderíamos até fazer uma condição de saída aqui, que é if produtos.isEmpty return 0.0, porque aí não vai ter nenhum produto, então não tem total nenhum. A partir daqui, na verdade, ele sempre vai ter um preço, porque todos os produtos possuem preço. Mas o custo de armazenamento talvez não. Se no carrinho nós não tivermos adicionado nenhum produto digital, ele não vai ter um custo de armazenamento. E aí então retornamos aqui, opa, aqui inclusive ficou errado, porque eu já estou somando no preço sempre, então eu não preciso disso, e também aqui não.
Então eu vou alterar aqui, ao invés de preço, para a gente não confundir, total. Então a gente vai ter o total, no total a gente soma o preço e soma o custo de armazenamento e retorna ele. E aí temos também o get peso, né, que inicializa com 0, verificamos se temos a propriedade peso, pode ser que a gente não tenha, porque se a gente não adicionar nenhum produto físico no carrinho, ele não vai ter peso. Então aí a gente simplesmente vai retornar o 0 e podemos ter a mesma condição de saída daqui, tá? Que é, se o produto estiver vazio, não adicionamos nenhum ainda, também não vai ter peso. Como a gente fez essa alteração aqui para sempre colocar as propriedades zeradas, eu acabei de pensar aqui que a gente não precisa desses ifs também, na verdade. A gente sabe que a chave sempre existe nos carrinhos agora. Então a gente pode simplesmente fazer o código assim. No getTotal a gente vai somar o que tiver em preço e o que tiver em custo de armazenamento. Porque se não tiver custo de armazenamento, a chave vai estar zerada, porque a gente inicializou ela zerada aqui. E aí o código fica até mais legível também. E a mesma coisa então vale aqui para o peso. Tá? E aí até essa condição de saída não vai fazer tanto sentido, vocês vão ver. Então tá aqui. Por quê? Já que esse método ele é bem específico, né? Ele é o peso, então a gente pode simplesmente retornar o que está armazenado no peso. Tá? A não ser que em um outro momento a gente queira alterar, daí o peso ele vai ser formado por outras características, talvez peso da embalagem. Aí a gente alteraria esse método aqui para ficar mais parecido com o getTotal. O getTotal, sim, ele já não é simplesmente o preço dos produtos, tem também o custo de armazenamento aqui. Então, com isso, a gente pode trabalhar com os produtos do nosso carrinho de uma forma genérica. Vejam que, basicamente, a gente não tem agora nenhum if do tipo do produto aqui dentro. Então, a gente está adicionando produtos independente de que produto ele seja, de que tipo de produto ele seja, se ele é físico ou se ele é digital. E aí a gente faz isso com o padrão Double Dispatch, porque é aqui dentro que cada produto vai se preocupar em adicionar as propriedades que ele tem no carrinho. E aí, a partir das propriedades, a gente calcula os valores que são de interesse para o nosso sistema. Então, a gente pode ver aqui na minha utilização desse conceito, onde eu criei dois produtos físicos, PF1 e PF2, com um custo de 100, 200 e o peso de 1.000 e 2.000. Então, 1 kg e 2 kg, e aí um produto digital com um custo de 300 e um custo de armazenamento de 5. E aí adicionei no carrinho o produto físico 1, né, os três produtos, e pedi para imprimir o preço e o peso. Então a gente pode rodar aqui e ver lá que o preço foi 605. Por que 605? É o somatório dos preços do produto mais o custo de armazenamento do produto digital. E o peso foi 3.000, que é só o peso aqui dos dois produtos físicos, o produto digital não tem peso. Agora, só para um teste, a gente pode, por exemplo, retirar aqui o produto digital. Então eu vou comentar esse cara e rodar. E aí então o preço ele é atualizado para 100 e 200, não soma, né, não tem nenhum custo de armazenamento e o peso continua sendo 3.000. E podemos então voltar aqui para manter como estava, para eu comentar para vocês o código modificado. Então com isso, inclusive, além da gente tirar esses ifs que provavelmente estariam no nosso carrinho se a gente não usasse o enum, se a gente não usasse o Double Dispatch, né? Então, se for produto digital, se for produto físico, não temos mais isso. Com o Double Dispatch a gente resolveu. Fica fácil também da gente adicionar novas propriedades. Então, supondo aqui que no produto físico agora, a gente vai ter, vamos colocar lá, double, o custo de uma embalagem para ele. Então vamos adicionar esse atributo também no construtor.
E agora a modificação que nós precisamos fazer é aqui no carrinho.add propriedade. Opa, precisamos antes de mais nada listar a propriedade aqui no nosso enum. Então vai ter o custo da embalagem. Ah, tá. E atente então para a nossa convenção de que os valores do enum, principalmente como eles funcionam como uma constante mesmo, eles são todos escritos em maiúsculo. Então, constante sempre em maiúsculo e aqui no enum também. Então, nós vamos adicionar a propriedade. Propriedades carrinho. Propriedades carrinho, ponto, custo da embalagem. E aqui, custo da embalagem. Então, adicionamos no enum o custo da embalagem, simplesmente adicionamos a linha aqui no add propriedades, né, para a gente adicionar lá no carrinho esta nova propriedade. Aqui no carrinho, com esse for, a gente já vai ter inicializado em 0 o custo da embalagem. E agora, quando fizermos um get total, o que nós precisamos simplesmente fazer é uma linha parecida com essa, onde nós vamos somar no total o propriedades carrinho, ponto, custo da embalagem. E está feito. Agora a gente precisa, sempre que criar um produto, colocar aqui também o custo da embalagem. Então vamos colocar 1 e 222. O custo da embalagem dos produtos. Rodar para ver se está tudo funcionando de acordo com o esperado. Então tá lá, preço 938. Foi 100, 200 mais 300 aqui. 600 mais 5. Aí, agora já... Vamos conferir. 600 mais 5 mais 111 mais 222. E aí está lá 938. Então atualizou o preço corretamente. E aí o peso não mudou. A gente não está considerando o peso da embalagem aqui. Tá? Então, além da gente evitar esse monte de if, quando a gente precisar adicionar uma nova propriedade, é extremamente simples e isso não polui o nosso código de maneira nenhuma. Beleza? Então eu já vou comitar esse código lá no GitHub também.